Olá, eu sou Marcelo Bellini, tenho 56 anos, sou de Santos, São Paulo e há mais de 35 anos eu mexo com confeitaria. Hoje eu carrego o título de Cake Designer, porque nesses 35 anos eu fui me desenvolvendo com várias receitas. Eu comecei na época que não existia internet, então a gente tinha que se basear em livros de receitas. E assim eu comecei a entrar na área de doces. Depois a minha família inteira sempre foi de trabalhar com comida. Eu cozinho desde os meus 10 anos de idade. E o doce, com os meus 18 anos, mais ou menos, ele me pegou de uma maneira que eu não consegui largar até hoje. Hoje eu sou um profissional, de confeitaria, mesmo sendo autodidata. E eu venho aqui hoje apresentar uma receita para vocês, que é uma receita que eu acabei desenvolvendo, que eu gosto muito de criar minhas receitas. Eu não sou de ficar indo internet buscando receitas prontas. Eu gosto de falar, se eu pegar tal coisa e fazer tal coisa, será que dá certo? E assim eu vou desenvolvendo as minhas receitas. E hoje eu vou fazer uma torta de limão siciliano, que eu gosto de misturar um pouquinho de limão siciliano e limão Tahiti junto. Eu gosto de fazer a mistura dos dois limões. Então é um brigadeiro de limão com uma geleia de morango, porque a gente trabalha muito morango aqui em outras sobremesas e acaba sobrando morango e eu vou criando geleia para usar em outras sobremesas. Então a gente faz a nossa própria geleia e vou finalizar com marshmallow. A maneira que eu faço o marshmallow, que é uma maneira bem clássica, bem da época de vó, que é, como eu falei, eu estou há muito tempo já na confeitaria, então eu tenho essa linha mais clássica, mais tradicional de trabalhar na confeitaria. Bom, então aqui eu vou começar pela base da torta, que é uma massa que eu chamo de massa podre doce, que é diferente de uma massa brisée. Ela quebra muito, então você tem que tomar certo cuidado com ela, porque ela não é tão firme, mas ela na boca ela se desmancha, ela é muito crocante, é muito saborosa, tá? Depois eu fiz um brigadeiro de limão com leite condensado, creme de leite, que eu gosto sempre de pôr creme de leite para quebrar um pouco o doce e dar mais cremosidade, com raspa de limão, tanto Tahiti como limão siciliano, e a geleia, que é a minha geleia aqui, é só açúcar, a própria fruta, e eu gosto sempre de estar colocando um pouquinho de ácido cítrico para deixar aquele azedinho da geleia, tá? Então, enquanto eu vou montar essa torta, eu vou começar o meu marshmallow, porque essa cobertura da torta é o que mais, não digo que é chato, porque assim na confeitaria eu não acho que nada é chato, mas ela tem certos cuidados, porque o marshmallow, depois que a gente bate, ele não pode ficar parado muito tempo, porque quando você vai mexer ele já começa a murchar, ou ele começa a ficar com uma textura diferente, daí você não consegue fazer aquele trabalho legal, bonito que você gosta. Então eu vou fazer ele aqui, porque o meu marshmallow, que eu falo que ele é bem clássico, eu trabalho assim, para a mesma medida que eu usar de clara, tá? Seja a medida que fosse xícara de chá, ou xícara de café, ou essa caneca, eu uso uma de clara para 2 de açúcar, tá? Misturo bem e vou levar para o micro-ondas por 1 minuto e meio, mais ou menos. Só que assim, eu nunca coloco esse 1 minuto e meio direto, porque pode cozinhar um pouquinho a clara, que eu coloco lá de 30 segundos e depois levo para bater e deixo batendo até esfriar. E aí no finalzinho eu gosto de colocar um fiozinho de mel para dar um saborzinho nesse marshmallow, para a gente poder trabalhar com ele à vontade. Então, eu levei meu marshmallow para bater lá numa outra sala, para não ficar barulho aqui, enquanto a gente vai montar essa torta, falar um pouquinho mais sobre por que eu estou fazendo esse vídeo, por ter já muito tempo participado de alguns programas aqui, inclusive na minha região, tudo. O pessoal sempre fala por que eu nunca entrei em nenhum reality. E assim, nunca foi o meu sonho, mas nesse, que é um especial Masterchef, de 10 anos, eu fiquei entusiasmado por ser de confeitaria e eu gosto sempre muito de ser desafiado, ter novos desafios. Então eu sempre me coloco a fazer bolos que eu nunca fiz, com temas, e eu sou assim um confeiteiro que eu chamo de confeiteiro raiz, que eu sou meio tradicional com algumas coisas, em questão de material, e eu gosto assim de flutuar muito na confeitaria. Então eu faço desde um doce pequeno, um doce de festa, bolos de pasta americana, e a gente sabe que na confeitaria tem gente que se especializa numa área, e eu sempre vou em todas. Então eu faço desde doce a salgado. Minha família teve cantina durante 18 anos, então eu trabalhei sempre muito com comida também, com massas, com tudo. Mas a confeitaria é a minha paixão também.
Bom, então enquanto a gente vai fazendo, eu vou pegar aqui, nosso marshmallow está batendo, que é aquilo que eu falei, ele tem que terminar de bater e já tem que ser utilizado rápido, tá? Então essa torta aqui, já como já está tudo pronto e frio, aqui eu vou colocar uma boa quantidade de brigadeiro de limão. Se você for querer fazer essa torta, antecipar ela para um dia antes, tá? Ou você quer fazer ela para colocar numa vitrine para vender em fatias, eu vou dar uma dica para vocês também. Coloque sempre uma blindagem de chocolate, tá? Bem fininha, que aí a massa não vai ficar murcha, ela fica de um dia para o outro bem crocante. Mas aqui a gente vai fazer, já vai comer, né? Então não precisa disso. Como eu falei, é uma camada generosa de brigadeiro. Como eu falei, é um brigadeiro de limão. Ele não é muito doce, tá? Então dá para caprichar bastante. Eu sou um confeiteiro que não gosto de nada muito doce, né? Eu acho que tanto o açúcar como temperos em geral, eu acho que tudo tem que estar na medida certa para dar o sabor certo, nada em exagero. E não precisa muita coisa aqui não, tá? Só alisar um pouquinho, tudo com colher mesmo. Agora nós vamos vir com a nossa geleia de morango. E aí quando tiver quase pronto o meu marshmallow, eu trago para cá e termino de bater aqui, e aí o barulho não vai atrapalhar tanto. E assim, eu quis apresentar isso para vocês porque foi praticamente uma criação minha, aquilo que eu falei. Eu não gosto de ficar indo na internet buscar receita, eu crio as minhas próprias receitas, não em todas, né? Lógico, algumas clássicas, né? Bolo Floresta Negra, essas coisas são receitas tradicionais, você não tem o que ficar criando. Hoje em dia tem muito essa moda do pessoal ficar desconstruindo receitas, pegando receitas tradicionais e transformando elas, e aí quando você compra, assim, gente, mas cadê aquele sabor dessa sobremesa que sumiu, né? Porque o pessoal inventa tanta moda. E eu acho que a característica da sobremesa, aquela coisa tradicional, acaba se perdendo um pouco hoje em dia. Eu gosto de ser bem clássico nessas partes. Então a torta aqui, ó, praticamente, se for uma coisa bem básica assim, ela já estaria pronta, mas logicamente a gente está falando de confeitaria, então a gente vai fazer uma decoração com marshmallow. Então eu vou lá ver se o meu marshmallow está pronto e já volto aqui já com vocês. Bom, meu marshmallow praticamente está no ponto, deixei agora só para formar um fiozinho de mel. Né? Então eu sempre mostro, porque eu já ministro aulas há 22 anos, né? Então eu gosto sempre de mostrar para as minhas alunas o ponto marshmallow. Vamos fazer um pouco maior, que é esse aqui, né? Quando você balança e ele está firminho. Então esse para mim é o ponto que eu gosto de trabalhar com o marshmallow, tá? Ó, assim, bem bonito. Lá a gente vai fazer uma decoraçãozinha bem básica também. Marshmallow não tem muito o que criar, dá para trabalhar com bico, eu sempre trabalho com bico também, faço muito bolo de marshmallow, maçaricado. Mas aqui só na volta para deixar a nossa geleia de morango aparecendo. Agora, como o pessoal fala hoje em dia, fazer uma decoração desconstruída. E assim, por que eu tive essa vontade de fazer agora essa edição especial de vocês, né? Eu sempre acompanho o MasterChef, tudo. Teve gente que já falou, mas por que você não participa do MasterChef? Eu falei, gente, eu trabalho muito, me dedico muito ao meu trabalho, e assim, eu acho que tem certas coisas que você tem que ter uma certa maturidade, né? Conhecimento de técnicas, né, que vocês sempre exigem, e eu quero me desafiar nesse sentido, né, aprender coisas com vocês, como eu quero também ensinar muita coisa para o público, e eu gosto muito dessas coisas, né, eu acho interessante. Já fiz algumas coisas com a Kátia Fonseca, no programa da Kátia Fonseca, né, que a gente apresentava bolos. Aqui é uma coisa bem básica, vou deixar realmente
de um jeito bem desconstruído. Vamos dar uma maçaricada. E para finalizar, a gente vai colocar umas aspinhas de limão aqui. Se quiser preferir colocar rodela, você pode estar colocando rodela também. Ou nem colocar nada, só deixar assim também, que vai ficar muito bonita. Só um pouquinho, só para dar uma finalizada. E agora, depois disso tudo, vamos provar, né? Cortar e provar. Porque eu tenho certeza que essa torta está uma delícia. Agora, será que vocês vão querer que eu vá aí mostrar para vocês quanto ela é saborosa? Vem como eu falei que essa massa é bem crocante. Só que ela aceita bem o corte. Vendo? Ela corta com muita facilidade, mas ela não perde a crocância dela. Agora o jeito, gente, é provar, né? Pegando um pouquinho do marshmallow, queimado, claro, do óleo, esse sabor, e provando. Vocês precisam provar isso aqui, gente. Então, me dá essa oportunidade de participar dessa edição especial do MasterChef, tá? Muito obrigado, espero ser chamado.